Olá, bem-vindo à disciplina de Modelagem e Simulação de Processos Químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula veremos uma breve introdução sobre os conceitos de modelagem de processos químicos. Se nós analisarmos o histórico da engenharia química, nós veremos que a engenharia química começa com a realização de processos em escala laboratorial ampliado. Posterior a isso, foram desenvolvidas as operações unitárias, que possibilitavam que esses mesmos processos que antes eram feitos em escala laboratorial fossem feitos em escala industrial. Com o desenvolvimento das operações unitárias, viu-se que era necessário compreender os fenômenos acerca da transferência de massa, transferência de energia, movimento de fluidos e a termodinâmica. Sendo assim, nesse caminho de evolução, o que se desenvolve posterior às operações unitárias são os fenômenos de transporte. A modelagem, simulação, controle e otimização tem um desenvolvimento posterior às outras áreas da engenharia química, pois está diretamente atrelada ao desenvolvimento da tecnologia e da área computacional de uma maneira geral. Os computadores eles foram evoluindo, os cálculos foram feitos cada vez mais rápido e nós temos uma capacidade de processamento e armazenamento de dados desenvolvendo cada dia mais, principalmente com os conceitos da indústria 4.0. O desenvolvimento da modelagem, simulação, controle e otimização está diretamente relacionado com esse desenvolvimento tecnológico. Nesse curso, nós trabalharemos especificamente os dois primeiros tópicos, a modelagem e a simulação de processos aplicados à indústria química. O engenheiro químico, ele surge para projetar e operar processos de forma mais eficiente. E quando nós falamos de processos mais eficientes, nós estamos falando de processos com maior lucratividade, processos com menor custo ou ainda com maior qualidade de processo, o que inclui produtos dentro da especificação, e aí a gente precisa lembrar que nós estamos falando de uma faixa de produtos dentro de uma especificação, nós temos uma quantidade maior de produtos que atende a essa especificação. Nós temos ainda as questões ambientais, a geração de resíduo, e aí a qualidade de processo também pode ser inferida a partir disso, eu ter um processo que gera menos resíduos, tá? Ou resíduos ainda menos nocivos, mais fáceis de serem tratados. E eu tenho ainda a possibilidade de pensar na eficiência energética desse processo. Para isso, é de extrema importância atualmente entender o conceito desse processo, o comportamento desse processo, o que está por trás daqueles resultados, o que afeta naquele processo. A ferramenta mais importante que nós temos para fazer isso hoje seria um modelo. Mas o que exatamente é um modelo? O modelo é qualquer objeto concreto ou abstrato que é utilizado para explicar algum tipo de fenômeno, ou seja, o modelo era uma representação. Os modelos eles não são exclusivos da engenharia. Nós temos modelos para psicologia, para matemática, a química, modelos que são muito familiares, os modelos atômicos, a biologia, a economia e outras áreas também da engenharia, não apenas a engenharia química. Notem que quando a gente vem com esse conceito de modelo químico, de modelo atômico, a ideia de um modelo é representar um fenômeno, é representar um processo, representar uma determinada situação. Então, os modelos eles estão diretamente atrelados à função de representação. Nós temos alguns tipos de modelo e é importante nós verificarmos isso justamente para que a gente consiga identificar essas aplicações para modelo. Primeiro tipo seriam os modelos físicos, e aí nós temos como exemplo a planta piloto e a maquete, e é importante que nós destaquemos o seguinte, a diferença entre os dois. Todos os dois são representações físicas de um processo, de um determinado objeto, tá? A diferença entre os dois é a funcionalidade. A planta piloto, ela é um modelo físico funcional, ela tem a mesma função de uma planta.
Enquanto a maquete, embora ela represente aquela ideia, ela não tem a mesma função. Se nós nos lembrarmos das maquetes que eram feitas, por exemplo, nas feiras de ciência, a maquete de um vulcão, ela representa a ideia de um vulcão, inclusive na questão de expelir lava, né, que são, em geral, nesse tipo de maquete, representada por substâncias que não são nocivas, mas que têm essa ideia de efervescência. Porém, eu não tenho a mesma função, eu não tenho uma lava real para aquele sistema, ok? O mesmo vale para uma maquete de uma mesa, uma maquete que representa um automóvel, ele tem a ideia, mas ele não tem a mesma função. Os modelos matemáticos, eles são compostos de equações algébricas, e aí a gente está falando de subtração, adição, multiplicação ou divisão, além de exponencial, raiz, tá? Equações diferenciais, onde eu tenho derivadas, e aí posso trabalhar com derivadas parciais ou derivadas ordinárias, e eu tenho ainda as integrais. O modelo híbrido, ele transita entre os outros tipos de modelo, ele acopla duas formas para esse modelo, tá? Aqui nós podemos, por exemplo, pensar num gêmeo virtual, tá? Que é o que a gente chama de virtual twin, que é muito utilizado nos conceitos da indústria 4.0, e a ideia é um equipamento no mundo virtual, que hoje tem sido muito utilizado, tá, em indústrias que já estão dentro dessa perspectiva da indústria 4.0, mas esse não é apenas um protótipo virtual, ele tem a mesma função dessa planta, e essa função ela é desempenhada ao se acoplar no modelo matemático para aquele gêmeo virtual. Então eu tenho um modelo matemático que representa perfeitamente, mas eu também tenho um modelo visual, né, que tem aquele mesmo formato, aquele mesmo comportamento. É como se eu tivesse um mesmo equipamento no mundo virtual que desempenha as mesmas funções, e eu posso fazer testes com esse equipamento virtual para verificar como o equipamento real funcionaria, tá? Eu tenho ainda os modelos difusos, que são baseados em lógica fuzzy, que seria, no português, a lógica nebulosa, onde nós trabalhamos não apenas com informações quantitativas, como são em modelos matemáticos, mas também com informações qualitativas, tá? Os modelos fuzzy, eles são muito utilizados, por exemplo, na meteorologia. Nós temos aqui duas definições para modelo matemático. A primeira, de Borg, é que o modelo nada mais é do que uma abstração matemática de um processo real. E a segunda, de Rangus e Cameron, que é uma representação matemática de uma realidade de um sistema físico para um propósito e experimentos específicos. Essa definição de Rangus e Cameron, ela é importante porque ela foca no propósito e experimentos específicos. Significa que eu posso ter mais de um modelo para representar o mesmo sistema físico, mas esse modelo ele vai ser escolhido porque eu tenho um determinado propósito e um determinado experimento, tá? Eu preciso especificar o objetivo que eu tenho ao utilizar esse modelo. Então é importante, na hora de se escolher um determinado modelo ou se desenvolver um modelo, que o objetivo ele fique muito claro sobre o que eu preciso que aquele modelo me forneça de informação. Talvez eu possa utilizar um modelo mais simples, se eu preciso de informações mais simples, mas talvez, dependendo do objetivo, eu vou precisar de um modelo mais complexo. Aqui, nós trabalharemos com o modelo matemático como um conjunto de equações para a representação do comportamento de um processo real de interesse. Nós temos 3 tipos de modelagem, tá? Nós classificaremos ela dessa forma: a modelagem caixa branca, modelagem caixa preta e caixa cinza. A diferença entre elas está no conhecimento sobre os fenômenos que envolvem aquele processo. Na modelagem caixa branca, então, eu tenho a entrada e a saída daquele processo e as relações matemáticas que linkam a entrada com a saída, né, que fazem essa representação aí de causa e efeito, elas são todas baseadas
nos fenômenos físicos. Significa que uma modelagem caixa branca, eu preciso compreender sobre aquele processo, sobre os fenômenos que envolvem aquele processo para desenvolver essas relações matemáticas. Quando eu trabalho com uma modelagem caixa preta, o meu único objetivo é encontrar uma relação matemática que seja representativa daquela relação causa e efeito de entrada e saída. Mas essa relação, ela não tem qualquer relação com os fenômenos que estão ali envolvidos. E eu tenho ainda a modelagem caixa cinza, que ela transita entre a branca e a preta, onde eu trago conceitos sobre esses fenômenos, mas não apenas eles, tá? Eu também tenho só essas relações matemáticas de causa e efeito, então eu faço um híbrido entre os dois tipos de modelagem. Na engenharia, nós temos aí algumas aplicações para modelos, para modelagem de uma maneira geral. A primeira delas é a aplicação de modelos na síntese de processos. Eu vou trabalhar com um problema de projeto e eu conheço as entradas e as saídas, e esse modelo ele vai ser desenvolvido para me ajudar a definir como será o projeto, como será a rota química, por exemplo, daquela planta, tá? O projeto de equipamentos, então, o modelo, ele tem como objetivo me responder qual é o tipo e o tamanho de equipamento que eu preciso para desempenhar uma determinada função. Então, eu quero projetar ali uma torre de destilação e eu sei qual é a entrada e qual é a saída dela, eu vou definir o tamanho e o tipo de equipamento que eu tenho, que eu vou precisar para ter aquela resposta no meu sistema. Eu posso ainda trabalhar com a operação, onde o modelo vai me definir, vai me indicar quais as condições que esse processo precisa operar. Eu tenho ainda o modelo aplicado a controle de processos, onde eu vou verificar como que eu preciso modificar uma variável manipulada, que também é chamada de entrada de processos, para manter uma variável controlada ou saída conforme desejado. Eu tenho ainda a utilização de modelos na simulação e análise, que é qual o comportamento que eu tenho para um determinado sistema se eu tiver uma determinada entrada, uma determinada variável aí de processo, uma variável manipulada em determinado valor, tá? Nós aqui na nossa disciplina, basicamente utilizaremos o modelo para essa aplicação, que é de simulação e análise de comportamentos do meu sistema. E por fim, eu tenho a otimização. Qual é a melhor condição de operação para aquele processo? Eu posso utilizar o modelo para definir essa condição de operação. Nós temos alguns conceitos que são importantes na modelagem e que são conceitos básicos que vão me ajudar a desenvolver um determinado modelo, tá? O meu primeiro conceito é a diferenciação entre um processo em batelada e de um processo contínuo. No processo em batelada, eu tenho a alimentação dos reagentes que eu preciso no meu sistema. Esse sistema cessa essa alimentação e vai ser submetido à agitação ou aquecimento, ou as duas coisas. A reação, ela vai ocorrer e aí sim, depois de terminado esse tempo que a gente chama de tempo de batelada, eu vou ter a retirada do produto. Então, eu não tenho uma alimentação e uma retirada contínua, certo? Quando eu trato do sistema em processo contínuo, ele está sempre alimentando os reagentes e sempre retirando o produto, tá? Então, é importante que eu tenha isso, porque quando eu vou fazer a modelagem de um sistema em batelada, que eu estou trabalhando, por exemplo, com a concentração de produto, eu não tenho entrada e saída de produtos, porque isso foi alimentado antes. A minha modelagem, ela vai ser feita a partir do momento que essa reação ocorre até o momento que ela cessa. Quando eu estou falando de um processo contínuo, além do que está dentro do meu processo, eu também tenho constantemente retirada e alimentação aí de substâncias, e isso precisa ser considerado no seu modelo. Nós temos ainda aqui a definição de termo de acúmulo, onde a derivada de uma propriedade em relação ao tempo, ele vai me indicar se essa propriedade está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um exemplo da massa, onde a derivada dessa massa em relação ao tempo é maior do que zero, ou seja, ela é positiva. Isso me indica que a massa está aumentando ao longo do tempo, enquanto a derivada
sendo negativa, me indica que a massa está diminuindo ao longo do tempo. Nós temos ainda o ponto de vista lagrangiano e o ponto de vista euleriano, e a definição desse ponto de vista ela é muito importante para a realização da modelagem. Um ponto de vista lagrangiano, ele descreve o comportamento de partículas discretas enquanto elas se movem no espaço. Isso indica que a propriedade ela vai se referir à partícula que segue o seu movimento na corrente do fluido. Isso é muito adotado na mecânica de sólidos elementar. Quando nós falamos de um ponto de vista euleriano, onde nós trabalhamos com o volume de controle, a descrição acontece em um ponto fixo do espaço e não nesse acompanhamento da partícula em relação aos fluidos. Isso é muito adotado como ponto de vista nos modelos desenvolvidos para fenômenos de transporte, e eu trago aqui 2 exemplos para que fique mais claro essa descrição, tá? Então, meu primeiro exemplo é a Fórmula 1. Se nós estivermos do ponto de vista do bandeira, olhando fixamente para a linha de chegada, eu estou trabalhando com um ponto de vista euleriano, tá? Eu fixo um ponto no espaço e vou descrever o que está acontecendo ali naquele ponto. Quando eu estou na arquibancada acompanhando os carros naquele percurso, eu tenho um ponto de vista lagrangiano, tá? Eu acompanho as partículas, que seriam os carros, durante todo esse percurso. Outro exemplo, se eu vou fazer a medição de temperatura em um rio, eu posso ter 2 abordagens. A primeira, eu vou trabalhar com um termômetro e ele está acoplado a um flutuador, então ele vai acompanhar aquele fluxo, e isso é uma representação de um ponto de vista lagrangiano. E eu tenho também a possibilidade de colocar um termômetro fixo para ele ir medindo a temperatura de acordo com o fluxo que vai passando. Esse seria um ponto de vista euleriano. Nós temos ainda 2 conceitos muito importantes na modelagem de processos, principalmente para a resolução dos nossos modelos, que são as condições iniciais e as condições de contorno. As condições iniciais, elas são enunciados matemáticos para definir como o sistema se encontra no instante inicial de análise. Então, eu posso definir, por exemplo, a concentração dentro de um reator no instante inicial, a temperatura dentro de um trocador de calor no instante inicial, ou ainda a velocidade inicial de um sistema. As condições de contorno, diferente das condições iniciais, elas são enunciados matemáticos que vão definir essas variáveis dependentes ou a derivada, a variação dessas variáveis dependentes nos limites ou nas fronteiras do domínio do problema, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um trocador PFR, eu posso definir a concentração do início do reator. Eu posso definir essa concentração, por exemplo, como uma concentração constante. Durante toda a minha simulação, eu tenho sempre a mesma concentração sendo alimentada nesse reator. Eu posso definir ainda o fluxo de quantidade de movimento no contorno, ou o fluxo de calor no contorno especificado, por exemplo, empiricamente, tá? Como é mostrado aqui no nosso slide. Problemas que têm definições de condição de contorno são chamados de problemas de valor de contorno, e problemas com definições de condições inicial são chamados problemas de valor inicial. Aqui eu trouxe 3 exemplos de problemas com definições de condições de contorno para a gente identificá-las e compreendê-las. Então, eu primeiro tenho um exemplo de difusão através de uma película gasosa estagnada, onde eu tenho a definição dessa concentração de um componente A, tanto em Z igual a Z1, que é logo próximo ali à minha película, e em Z igual a Z2, que é no final do meu sistema, tá? Que é lá próximo do ponto B. Eu tenho aqui a difusão com uma reação química, e aí nesse caso, o que eu defino são pontos diferentes, que são pontos de interesse, que seria logo no início desse sistema e logo próximo ali da membrana impermeável, que é uma membrana que ela tem uma seletividade aí de permeabilidade, tá? Notem que para esse segundo caso, eu não defino o valor da concentração, eu defino como essa concentração varia
no ponto Z igual a Z2. Ela não tem variação, ela seria uma concentração constante nesse ponto Z igual a Z2, certo? O terceiro sistema, diferente dos outros dois, é um sistema dinâmico. Então, o modelo desse sistema, ele é um modelo de derivadas parciais, equações diferenciais parciais, tá? E eu preciso, nesse caso, tanto definir as condições de contorno, que é o que eu apresentei, mas eu também precisarei definir a condição inicial para a resolução desse modelo. Aqui, como nós estamos trabalhando só com as condições de contorno, eu indico que para x igual a 0, que é no início desse secador, tá? A variação da concentração com a posição é igual a 0. No final, eu coloco que essa concentração, ela é definida, essa variação é definida por uma relação empírica, aí onde eu uso a constante de difusividade. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!